Bom dia a todos, meu nome é Cibele Jacob, eu sou a presidente da Liga de Medicina Interna, aqui do Júlio Miller, e eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes da nossa banca avaliadora e vamos dar início então à primeira mostra científica de clínica médica. Eu queria primeiramente apresentar a nossa banca. Nós temos a doutora Carla Moura, que é a nossa orientadora da Liga, possui a residência em Clínica Médica pela Unimontes e Pneumologia pelo HCRP da USP, além de ser docente do curso de Medicina da UFMT e da Univag e preceptora da residência de Clínica Médica do HCAM. Também temos o Dr. Francisco José Dutra, professor titular da Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMT, com residência em Clínica Médica pela UFRJ, mestrado em Gastroenterologia pela UFRJ, doutorado em Medicina Tropical pela UFMG, pós-doutorado na USP Ribeirão Preto, orientador do mestrado e doutorado e ex-coordenador do Programa de Graduação em Ciências de Saúde da Faculdade de Medicina da UFMT, ex-pesquisador bolsista do CNPq por 18 anos e consultor do Programa Nacional de Hepatites Virais. Temos também nosso querido Dr. Eduardo Antônio Cardoso, que possui residência em Clínica Médica pela UFMT, em Geriatria pelo Hospital das Clínicas da USP, é especialista em Geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, além de preceptor do internato da Univag e do internato e residência de Geriatria da UFMT. A doutora Giovana Volpato Pazin Felser apresenta residência em Infectologia pela UFMT e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Infectologia. É docente do curso de Medicina do UFMT e da Univag e atuou como médica infectologista na CCIH do Hospital Santa Rosa, em Cuiabá, e no Serviço de Controle de Infecção relacionada à assistência do HCAM. E a doutora Andressa Gabriele da Silva, possui residência em Clínica Médica pelo Hospital Santa Rosa e em Neurologia pelo Hospital Geral. É médica assistente do Hospital de Pronto-Socorro de Cuiabá e do nosso Hospital Júlio Miller. Aos apresentadores, eu gostaria de reforçar que a apresentação ela terá duração de 6 a 10 minutos e será gravada para transmissão posteriormente no YouTube. O resultado dos trabalhos destaques serão publicados hoje, no final da tarde, no Instagram, após a conferência da análise das avaliações pela banca. E boa apresentação a todos. Vamos iniciar. Pessoal, hoje também nós temos a presença da querida doutora Rosane Ram. Ela é do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina e chefe do setor de Gestão de Pesquisa e Inovação Tecnológica do Júlio Miller. E está na área de pesquisa de micologia médica e hoje veio nos abrilhantar com sua presença. Muito obrigada. Certo? Então vamos dar início ao primeiro trabalho, primeira apresentação. Trabalha a prevalência de atendimentos de casos de sífilis, hepatite C e tuberculose entre a população em situação de rua do município de Cuiabá, MT, nos anos de 2018 a 2020, segundo relatórios de atendimentos do Programa de Consultório na Rua. A apresentadora é a Camila Vieira Gomes e o trabalho é orientado pela doutora Michele Garache. Bom dia, gente. Então, o título de trabalho já foi apresentado. Ok, então a população em situação de rua, né, é uma população sabidamente vulnerável a diversas doenças. Aqui a gente vai destacar as doenças infectocontagiosas, né? Por quê? Por conta de alguns hábitos, condições de vida dessa população. Por exemplo, menor acesso à higiene, a tomar banho, convive com animais, especialmente cães, que são animais que servem tanto como companhia quanto até defesa dessa população, mas que podem transmitir doenças, né, principalmente ectoparasitoses. Compartilhamento de objetos, escova de dentes, até seringa entre a população que é usuária de drogas. Então, essa população acaba sendo bastante vulnerável, suscetível a doenças infectocontagiosas. No intuito de zelar de forma um pouco mais específica essa população, o Ministério da Saúde lançou em 2009 o programa, né, a Política Nacional para as Pessoas em Situação de Rua. Um dos desdobramentos dessa política é a instituição do Programa Consultório na Rua, que veio em 2011, que consiste basicamente, né, nessas vans, que são unidades móveis itinerantes que param em pontos
estratégicos da cidade, pontos, por exemplo, aqui em Cuiabá, no Porto, em outras regiões que sabidamente, né, essa população frequenta mais, dorme mais. Então, é um programa em que o consultório vai até a população em situação de rua, porque a gente sabe que a população em situação de rua normalmente não vai aos estabelecimentos de saúde. Então, o programa Consultório na Rua, né, cada van dessa ela é constituída de uma equipe, que é uma equipe bastante parecida com a equipe de uma UBS. Então, a gente tem médico, assistente social, enfermeiro, e aí, então, eles fazem atendimento nessa população. O objetivo inicial do nosso estudo, e é até relevante falar isso por conta de desdobramentos, né, na discussão, era avaliar a prevalência de doenças infectoparasitárias nessa população, não só sífilis, hepatite C e tuberculose. Mas aí o projeto foi aprovado no Comitê de Ética no comecinho de 2020, logo depois veio a pandemia. O consultório na rua modificou muitas atividades, eles passaram a não atender mais de forma itinerante, eles ficaram fixos lá no Hotel Mato Grosso, junto com um albergue que atendia também população em situação de rua. As pesquisas que não tinham relação com Covid foram paralisadas na UFMT por um tempo, nós não estávamos tendo atividades, então a gente não conseguiu fazer assim, o objetivo inicial, que era acompanhar os atendimentos, testar, né? A gente ia mandar para o LASEC, junto com a médica a gente ia fazer diagnóstico clínico de algumas doenças ectoparasitosas que eu vou comentar depois. Então, na verdade, o que a gente fez foi um estudo retrospectivo dos relatórios de atendimento do consultório na rua de 2018 a 2020. Então, pelo programa, né, é preciso fazer, relatar tudo que é atendido. Então, nós solicitamos esses dados à Secretaria Municipal de Saúde, eles nos entregaram e foi a partir daí que a gente fez, então, os resultados que eu vou apresentar. Cabe dizer que o programa Consultório na Rua, ele é de gestão da Secretaria Municipal de Saúde, nem toda a cidade tem, aqui em Cuiabá nós temos, ele é coordenado por uma assistente social que é chamada Vera Lúcia Ferreira da Silva. E ela que nos, inclusive, fez essa ponte com a Secretaria Municipal da Saúde, que nos entregou esses dados. Bom, então, o programa Consultório na Rua, em 2018 e 2019, atendeu 584 pessoas em Cuiabá. Em 2020, 663. Cresceu um pouco o número. E aí, o que a gente tem em relação a essas três doenças, né? Que eu vou falar um pouco na discussão. Na verdade, tuberculose, hepatite C e sífilis são os únicos dados de doenças infecciosas que a gente tem. Em 2018 e 2019, a gente não tem nenhum caso registrado de tuberculose. Então, não teve um teste positivo, uma suspeita clínica, um tratamento, não tem nenhum dado que sugira nenhum caso de tuberculose. Em abril a dezembro de 2020, a gente tem 2, né, que corresponde a 0,3% da população total assistida. Aqui cabe ressaltar, né, tá em abril a dezembro, enquanto os outros estão só 2020, porque constava assim, então tuberculose estava separado, estava só entre abril e dezembro, né, por isso que eu coloquei aqui. Então, não sei se de janeiro a abril houve algum caso. Se houver, não há registro. Em relação a sífilis e hepatite C, né, em 2018 a gente tem 94 casos de sífilis, 2019 194, 2020 3. Hepatite C 2, 2 e 1. E aqui está a porcentagem, né, e detalhe, aqui é o total de condições e doenças analisadas. O consultório na rua, ele não coloca, não existe um prontuário por paciente. Isso porque muitos dos pacientes, às vezes, não sabem seu próprio nome, não tem documento, usam nome diferente. Então, os registros deles não são registros, assim, muito bons para se fazer pesquisa. Por quê? Porque é total de doenças e condições. Ou seja, eu não sei se essas 3 atendimentos aqui de sífilis eram a mesma pessoa, né? E isso é muito ruim para a gente fazer pesquisa de prevalência. Então, eles não registram por pessoa, eles registram por atendimento. Então, aqui está o total de atendimentos e esses são os dados que a gente tem, que não são dados que a gente consegue inferir a prevalência entre essa população, né? Apenas entre os atendimentos. Aqui a gente tem os outros problemas e condições avaliadas, né? Esse aqui 2018. A gente vê que aqui em Cuiabá, a maior parte é usuário de álcool e drogas, necessidade de curativos e administração de medicações. Isso é um padrão, então 2019 e 2020, então a prevalência maior é sempre aqui nessa parte. Isso é um padrão não só em Cuiabá, mas também em outras cidades do Brasil. Então, quando a gente pesquisa, né, quando a gente vai tentar comparar com dados nacionais, a gente vê, primeiro, existem poucas pesquisas com a população em situação de rua no geral.
As que existem são muito focadas em condições sociais, então invisibilidade, questões um pouco mais sociais mesmo, um pouco mais humanas. E aí, quando a gente tem dados, normalmente é sobre uso de álcool, drogas e cigarro. A gente tem poucos dados de doenças infecciosas, a gente tem pesquisas em São Paulo, principalmente com essa população, e principalmente com HIV. Né? Então, essas outras doenças a gente não acha muita coisa para comparar. Segundo, é um pouco difícil comparar os dados de Cuiabá, porque é aquilo que eu falei, então é em relação a atendimentos, não é em relação às pessoas. Então fica difícil a gente comparar a prevalência de Cuiabá com outros locais. Mas, pelo que a gente percebe com os dados que a gente tem, a prevalência é menor. Por exemplo, tem um estudo em São Paulo, com mais de São Paulo e Estados do Sul, na verdade, com mais de 120 mil pessoas em situação de rua. E eles encontraram uma prevalência de tuberculose de 4%, né? Aqui a gente tem 0,3% em 2020, né? Existem alguns estudos também com hepatite C, com 330 moradores de São Paulo, contra a prevalência de 8,5%. Né? Então, aqui seria, teoricamente, bem menor, mas a gente não sabe se os dados são repetidos. Se eles forem repetidos, é menor ainda. Né? Então, com certeza, a prevalência aqui é menor, segundo os dados que a gente tem. Continuo? Paro? Continuo? Ah, tá. Segundo os dados que a gente tem. E aí, uma coisa que a gente precisa criticar é o seguinte, a gente não acha nos relatórios de atendimento um teste rápido de HIV, por exemplo, nem entre as pessoas que têm sífilis. Né? Então, o consultório na rua, ele faz um trabalho muito importante, mas a capacidade diagnóstica da equipe precisa aumentar. Né? Porque eles estão deixando, por exemplo, a gente tem dados de hepatite C e não tem de hepatite B. Né? Então, eles poderiam aplicar mais testes rápidos, né? Fazer outros diagnósticos, tentar outras abordagens, porque os dados que a gente tem são poucos, né? E não são dados de muita qualidade. E aí, principalmente em doenças infecciosas, o diagnóstico e o tratamento ele é fundamental para você diminuir a incidência, né? Então, a gente acaba perdendo o diagnóstico de algumas doenças porque a equipe não está aplicando esses testes e a gente não sabe exatamente o motivo, né? Se a secretaria não está mandando, mas a gente poderia estar testando mais, né? Saber, conhecer mais sobre essa população e a gente não conhece. E aí, Cuiabá, então, né, segue esse padrão nacional, que é poucos dados sobre as doenças infecciosas. Esse, na verdade, é o primeiro trabalho que tem intuito, assim, né, de conhecer doenças infecto-contagiosas entre essa população. Não tem nenhum outro trabalho sobre isso em Cuiabá, e tem poucos, né, no panorama nacional. Então, a gente precisa de necessidade de mais estudos com essa abordagem, porque a gente não consegue estimar a prevalência, né? Os dados são ainda muito incipientes, a gente precisa pesquisar mais essa população, tratar mais essa população, né? Para ter mais dados para comparar com pesquisas até grandes que a gente tem no restante do país. E mesmo assim são dados que são restritos, por exemplo, a São Paulo, Rio de Janeiro, alguns em Goiânia, mas a gente não tem mais muitos dados que isso. Então, esse era o trabalho, aqui estão as referências, tem esses estudos que eu comentei, né, de São Paulo e outras capitais. É isso. Obrigada. Vamos dar seguimento, então, à segunda apresentação da nossa mostra científica. Agora o trabalho será um relato de caso de uma tuberculose paciente indígena após Covid-19. Ele será apresentado pela Liz Costa de Souza Pires e foi orientado pela doutora Karine. Pela doutora Karine Nadaf de Melo Scheli. Obrigada, bom dia. Então, eu sou a Liz e obrigada à mesa aí que no sábado se disponibilizou a vir aqui estar com a gente. Eu vou apresentar um relato de caso de uma paciente indígena com tuberculose após Covid-19. Então, junto com os meus colegas residentes que também cursam o segundo ano de clínica médica aqui no Júlio Miller, organizamos rapidamente esse trabalho aqui. Para onde? Opa! Por que a gente tem que falar sobre a tuberculose? Ele é um problema de saúde pública, a gente acabou de ter um trabalho sobre isso aqui, inclusive. E segundo os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, cerca de 10 milhões de pessoas foram diagnosticadas em 2019. No ano seguinte, no Boletim Epidemiológico de Tuberculose de 2021, aqui no Brasil os dados são de 66.819 novos casos em 2020, sendo que a gente já estava inserido num contexto de pandemia.
Isso dá uma prevalência de 31,6 a cada 100 mil habitantes. E no Mato Grosso, esse caso proporcionalmente se repete, muito parecido com os dados epidemiológicos do Brasil. São 979 casos em 2020. Em um trabalho em um boletim epidemiológico de 2014, também do Ministério da Saúde, eles constataram uma incidência na população indígena cerca de 2,5 vezes maior do que na população geral. Então, diante desse caso em específico, que só pelo fato de ser uma paciente indígena que nasceu no Brasil, ela já teria 2,5 vezes maior risco de ser diagnosticada com tuberculose. Fora isso, existem alguns fatores individuais que devem ser levados em conta, como o uso de drogas imunossupressoras, diabetes mellitus, etilismo e subnutrição, que são coisas muito prevalentes dentro da população indígena, que predispõem a essa doença, especialmente as suas formas graves. Então, trata-se de uma mulher indígena de 41 anos, casada, natural de Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, procedente de área rural. Ela veio encaminhada ao Hospital Universitário Júlio Miller em janeiro de 2021 com a seguinte história. Há 4 meses ela apresentava tosse não produtiva, febre e dispneia. Lembrando mais uma vez que a gente está inserido no contexto da pandemia. Foi aventada a hipótese de Covid-19 e firmou-se o diagnóstico através do teste do antígeno em setembro de 2020. Essa doença demandou internação hospitalar com suplementação de oxigênio e ela fez uso de corticóide intravenoso, uma dose que a gente não teve acesso. 2 meses após essa alta, ela evoluiu com febre diariamente, fadiga, dispneia, tosse e dor ventilatório dependente. Esses sintomas foram progressivos de modo que ela necessitou buscar novamente o serviço de saúde e foi internada. Nessa internação, ela realizou uma tomografia de tórax com os seguintes achados, abre aspas, múltiplos nódulos bilaterais, alguns assumindo aspecto de árvore em brotamento e pequenas consolidações, espessamento peribroncovascular e derrame pericárdico, sugerindo como principais diagnósticos diferenciais a tuberculose, bronquiolite infecciosa, micobacteriose atípica e infecção fúngica. Fecha aspas. Na ocasião, então, foi aventada a hipótese de tuberculose, eles solicitaram a baciloscopia discal espontâneo 3 amostras que vieram negativas. Ela acabou fazendo o tratamento empírico relatado em prontuário do serviço que ela tinha sido internada para fungos e bactérias, com uma melhora clínica parcial, e ela acabou recebendo alta hospitalar com encaminhamento ambulatorial para o nosso serviço de pneumologia. No dia 7 de janeiro desse ano, a paciente chegou ao nosso serviço. Ao exame físico, ela se apresentava em regular estado geral, hipocorada, febril, 38 graus de temperatura, acianótica, hidratada, hipotensa, 90/57, taquicárdica, 113 de batimentos por minuto, saturando 93% em ar ambiente e o IMC dela na ocasião era 31 kg por metro quadrado. Os exames complementares que nós solicitamos já à admissão foram as sorologias, que vieram negativas, o teste rápido molecular para Mycobacterium tuberculosis de escarro, que foi induzido por salina hipertônica, que constatou como detectável e sensível à rifampicina. Fora uma tomografia de tórax. Essa imagem que nós temos aqui não foi do dia 7, porque esse exame não foi laudado, mas do dia 14/1, ela ainda apresentava áreas de consolidação, velamentos em mosaico e árvore em brotamento e espessamentos septais, muito similar à imagem previamente realizada. Então aqui a gente pode ver. Ixi, não estou conseguindo passar. Então, estabeleceu-se o diagnóstico de tuberculose de padrão tomográfico miliar em uma paciente que não era portadora da síndrome da imunodeficiência adquirida. Notificamos a vigilância epidemiológica e iniciamos o tratamento com rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, o esquema RIP. Houve uma melhora progressiva do quadro, ela evoluiu na nossa internação com outras pneumonias bacterianas associadas, uma intubação orotraqueal, mas ela acabou evoluindo bem, com melhora do quadro, recebeu alta e foi para o nosso segmento ambulatorial. Por que a gente reconsiderou esse diagnóstico de tuberculose, apesar de uma baciloscopia prévia negativa?
Havia uma persistência dos sintomas, apesar dos tratamentos que ela tinha sido submetida em outro serviço. Ela tinha uma tomografia bastante sugestiva, especificamente desse padrão miliar, e além da alta prevalência da doença em pacientes indígenas, como eu já tinha falado na introdução. Fora isso, ela tinha alguns fatores individuais que eu também citei para a evolução grave da doença. Ela tinha tido uma internação prévia pelo coronavírus, com necessidade de oxigenoterapia, o que nos fez inferir que ela tinha feito uso de altas doses de corticoide. Infelizmente, a gente não teve acesso a qual foi essa dose. Foi uma suposição. O que pode ter predisposto, facilitado a infecções disseminadas, como foi o caso da nossa paciente. Além disso, durante a internação, ela mostrou que ela tinha um hábito alimentar com uma dieta rica em carboidratos, quase que exclusiva. Ela solicitava banana da terra, farinha e mandioca somente, ela não conseguia consumir outros alimentos. Então, possivelmente, ela tinha uma desnutrição por conta dessa dieta restritiva, que pode ter contribuído para a sua imunossupressão. Vale constatar que essa paciente tinha cicatriz da BCG, que pode ser que não seja frequente isso ali na população indígena, mas a nossa paciente, no caso, tinha. Com esse trabalho, nós gostaríamos de reforçar o uso racional de glicocorticoides na Covid-19, sempre individualizando caso a caso e fazendo uso baseado em ciência, pois o seu uso não é isento de riscos. E destacamos ainda aos gestores de saúde, aqui numa oportunidade, a importância da busca ativa desse diagnóstico. Se a nossa paciente tivesse sido diagnosticada com uma infecção latente, talvez ela não tivesse tido uma evolução tão grave da doença, justamente para promover a saúde aos povos indígenas. Era isso, aqui são as referências, obrigada. Vamos lá então, novamente. O trabalho apresentado agora será métodos terapêuticos de emergência em pacientes com tromboembolismo pulmonar, a conduta no departamento de emergência. Ele será apresentado pela Ana Beatriz Alves de Souza e foi orientado pela professora Sofia Adélio Bernardo da Silva Rouclef. Nosso trabalho é uma revisão de literatura em relação à embolia pulmonar ou tromboembolismo pulmonar. Ela é uma configuração de tromboembolismo venoso e que pode ser fatal. Essa patologia ela vai estar relacionada a um êmbolo na artéria pulmonar decorrente de alguma parte do corpo, geralmente dos membros inferiores. E o TEP ele pode ser classificado de acordo com o tempo de apresentação, podendo ser crônico ou agudo. O agudo ele vai ser classificado de acordo com a presença ou ausência de estabilidade hemodinâmica, podendo ser maciço, não maciço ou submaciço. E também pode ser classificado de acordo com onde esse trombo vai estar localizado. Essa classificação vai auxiliar o médico de emergência na sua conduta terapêutica. E a formação do tromboembolismo venoso, ela vai estar baseada na tríade de Virchow. Essa tríade ela é composta pelo estado de hipercoagulável, que pode ser adquirido ou genético, lesão endotelial vascular e estase sanguínea. Existem alguns fatores de risco que vai fazer com que essa formação de trombo seja formado, entre eles a idade superior a 40 anos, imobilização dos membros, viagens longas, o tabagismo e a obesidade. Em relação ao desenvolvimento do trabalho, a abordagem inicial do paciente com TEP no departamento de emergência, ela vai ser difícil devido a um diagnóstico difícil, pois seus sinais e sintomas eles vão ser inespecíficos. Entretanto, existem os sinais e sintomas mais presentes no departamento de emergência, que vai ser a dispneia súbita, a hemopitíase ou tosse seca e a dor torácica de característica preurítica. Em relação aos pré-testes, vão existir pré-testes para avaliação do paciente com suspeita de TEP, que dá entrada no departamento de emergência. Esses pré-testes vão facilitar o diagnóstico. Em relação ao pré-teste mais utilizado, vai ser o score de Wells,
que ele vai usar as seguintes variáveis clínicas: sinais e sintomas de trombose venosa profunda, diagnóstico alternativo menos provável que embolia pulmonar, frequência maior que 100 batimentos por minuto, imobilização há mais de 3 dias, cirurgias nas últimas 4 semanas, embolia pulmonar ou trombose venosa profunda prévia, hemopetíase e câncer. Em relação a essas variáveis, elas vão ter pontuação no score, que ao você fazer a somatória, a probabilidade é baixa quando menor que 2, moderada entre 2 a 6, e quando maior que 6, a probabilidade desse paciente apresentar TEP é alta. Além do score de Wells, pode ser utilizado também o PES, que é um score da gravidade da pessoa que se apresenta com TEP. E esse score ele vai ser muito útil na medida terapêutica, pois se o paciente está grave, você vai precisar agir imediatamente. Em relação ao tratamento inicial do paciente que se apresenta no departamento de emergência com TEP, deve se concentrar inicialmente na estabilização hemodinâmica do paciente. Essa estabilização pode ser feita através de drogas vasoativas ou reposição volêmica e no suporte de oxigênio. E caso necessário, pode ser entubado esse paciente. E só após a avaliação dos critérios diagnósticos do pré-teste que você vai realizar exames complementares para ter o diagnóstico definitivo. E geralmente você vai realizar esses exames complementares no paciente mais estável. E inicialmente a abordagem inicial vai ser com o uso de anticoagulante no paciente que apresenta no departamento de emergência. Mesmo que esse paciente não apresente um diagnóstico definitivo, apenas com a suspeita você já inicia o anticoagulante no departamento de emergência. E geralmente o anticoagulante utilizado vai ser a heparina não fracionada por meio endovenoso e também pode se utilizar heparina de baixo peso molecular subcutâneo. Além da anticoagulação, nos pacientes que se apresentam grave, vai ser necessário o método terapêutico trombolítico, que é realizado por meio da alteplase, geralmente. E ele vai ser importante nesses pacientes que se apresentam grave para ver se restabelece a hemodinâmica do paciente. Entretanto, existem alguns fatores que contraindicam e caso o paciente apresente uma contraindicação absoluta, pode ser necessário fazer uma embolectomia cirúrgica ou por meio de catéter para que diminua a mortalidade do paciente, pois esses pacientes graves vão apresentar uma alta taxa de mortalidade. Em relação às considerações finais, devido aos sinais e sintomas da TEP serem inespecíficos, é necessário que você utilize, os métodos terapêuticos rápidos para que diminua a mortalidade. Com isso, é necessário uma abordagem precoce no departamento de emergência, pois a intervenção rápida vai diminuir a mortalidade desses pacientes. Dessa forma, é importante o conhecimento da fisiopatologia para você fazer o diagnóstico clínico e dos métodos de avaliação da gravidade do paciente, com a hipótese de diagnóstico de TEP para que sejam realizadas condutas terapêuticas conforme a estratificação de risco, buscando o diagnóstico definitivo e assim diminuir a mortalidade. E essas foram as nossas referências. Pode. Tudo. Bom, gente, eu só queria colocar algumas considerações em relação ao que foi feito em revisão de literatura, E daí ficou uns conceitos que eu acho que a gente precisa atualizar sobre a embolia. Daí já fica uma atualização para a gente. Em relação à classificação, a gente... Você incomoda de subir lá? Vai ficar perder junto, tá? Fica tranquila, respira.
Então, assim, a gente não usa mais aquela classificação relacionada à carga embólica, tá? Maciço, submaciço, a gente não usa mais. Porque o que pode acontecer? Eu posso ter um paciente que tem um basal ruim, por exemplo, ele tem uma insuficiência cardíaca, é um idoso, tem um DPOC, e se ele tem uma carga embólica pequena, já é o bastante para instabilizá-lo e considerá-lo como um quadro mais grave. A classificação atual que a gente usa é baseado no risco de instabilidade hemodinâmica principalmente. Hoje a gente classifica uma embolia pulmonar como baixo risco, risco intermediário e alto risco, tá? E aliado à classificação da PESI, como a Ana falou, ele prediz o risco de mortalidade em 30 dias. Então, assim, eu somo o baixo risco com a classificação da PESI para até definir qual vai ser o tratamento e aonde esse paciente vai estar. Um baixo risco com PESI de 0, que usa vários parâmetros, é um paciente que pode ir para casa se ele for bem orientado. Então, hoje a gente tem, pasmem, embolia pulmonar, baixo risco com paciente usando o seu anticoagulante em casa. Embolia pulmonar não é igual UTI, tá, gente? Eu vejo até na prática, a gente avaliando pacientes internados na UTI, um paciente jovem, sem nenhuma instabilidade hemodinâmica. Voltando na classificação, baixo risco, o paciente não tem nenhum critério de estabilidade hemodinâmica, que seria frequência cardíaca alterado, níveis baixos de pressão arterial, ou até necessidade de suplementação de oxigênio. Risco intermediário, ele é subdividido, mas esse paciente tem risco intermediário, ele pode ter, por exemplo, só uma taquicardia, não tem hipotensão, e ele tem marcadores de necrose miocárdica positivos, tá? E até o ecocardiograma é outra ferramenta que a gente utiliza. Já o risco intermediário, já o risco alto é o paciente que tem instabilidade hemodinâmica, que vai direto para avaliação de trombólise, tá? E aí essa questão que você apontou em relação à contraindicação de trombolíticos e fazer embolectomia por catéter cirúrgica é muito lindo, mas a gente tem isso somente em serviço de referência, tá? Não é uma coisa tão fácil nos dias de hoje. Outra questão que eu queria ressaltar e que ficasse bem na cabeça de vocês é a importância do score de Wells, tá? O score de Wells, ele tem que ser aplicado em toda suspeita de um paciente que chega com quadro agudo, com sinais de taquipneia, com sinais de taquicardia, pronto. Eu vou fazer meu score clínico pré-teste para avaliar se eu vou prosseguir. Qual exame eu vou pedir? Vai ser só um dedímero? Vai ser uma angiotomografia? Então, ele é extremamente importante. E eu acho que era isso que eu queria fazer, essas ponderações. Obrigada. Vamos lá então, dar seguimento às nossas apresentações. O próximo trabalho será infecção do trato urinário associada a catéter em pacientes internados em UTI. Como prevenir? Ele será apresentado pela Milena Martins de Almeida e foi orientado pela doutora Letícia Rosseto da Silva Cavalcante. Bom dia a todos. Então, o tema do trabalho já foi apresentado. Para introduzir o tema, é importante que a gente saiba que das infecções relacionadas à assistência à saúde, ou seja, aquelas infecções que são adquiridas durante o processo de cuidado de um paciente no serviço de saúde que não estavam presentes na admissão, a infecção do trato urinário é uma das mais comuns. E estima-se que 70% a 80% das infecções do trato urinário adquiridas em hospital são atribuíveis a um catéter vesical de demora. Então, a gente nota que essa é uma porcentagem bem alta. Então, praticamente todas as infecções do trato urinário adquiridas em uma internação, elas vão estar relacionadas a um catéter vesical de demora. E o risco de aquisição de bacteriúria, ele aumenta de 3% a 7% para cada dia de uso do catéter. Então, aqui a gente nota que o próprio uso em si do catéter, ele já é um fator de risco para o desenvolvimento de infecção do trato urinário e que o tempo de cateterização também é um fator de risco, além de outros fatores, como sexo feminino, idade avançada, imunossupressão e diabetes mellitus. Então, é importante que a gente defina o que é a infecção do trato urinário associada a catéter vesical. Em 2019, a Anvisa publicou uma nota técnica e que tinham critérios diagnósticos do que é a infecção do trato urinário associada a catéter vesical, sob o ponto de vista epidemiológico. E lá é definida como paciente em uso de catéter vesical de demora, inserido há mais que 2 dias no calendário, sendo dia 1 o dia de inserção do catéter. Na data da infecção, esse catéter ele precisa estar instalado ou precisa ter sido removido no máximo no dia anterior. E esse paciente ele precisa apresentar pelo menos um dos seguintes sinais ou sintomas sem outra causa reconhecida: febre maior que 38 graus,
dor ou desconforto suprapúbico, dor ou desconforto lombar, urgência miccional, aumento da frequência miccional ou disúria. Sendo esses 3 últimos sintomas, que estão aqui destacados com asterisco nos slides, eles só podem ser considerados caso o catéter já tenha sido removido, porque a presença do catéter é um fator confundidor para a presença dessas 3 últimas queixas. Além disso, esse paciente ele precisa ter uma cultura de urina positiva, com crescimento maior ou igual a 10 elevado a 5 unidades formadoras de colônia por ml de urina, com até 2 espécies microbianas. O crescimento maior que 2 espécies sugere fortemente que houve uma contaminação da amostra. Então, agora que já foi definido que é a infecção do trato urinário associada a catéter vesical, os estudos demonstram que ela está relacionada a um aumento do tempo de internação do paciente e também uma elevação dos custos em saúde. E ela também pode resultar em complicações graves, como, por exemplo, bacteremia secundária, sepse e óbito. Então, a gente nota que esse é um tema bastante relevante. E o principal, ele tem um grande potencial preventivo. Então, foi realizado esse estudo com o objetivo de elencar medidas preventivas de infecção do trato urinário associada a catéter em pacientes internados em unidade de terapia intensiva. Foi feita uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados PubMed e Biblioteca Virtual em Saúde, utilizando os descritores MESH, infecção do trato urinário, infecção relacionada a catéter e unidade de terapia intensiva conectadas pelo operador booleano AND. Foram critérios de inclusão: artigos completos em inglês e português, publicados entre 2016 e 2021, e que abordassem o tema infecção do trato urinário associada a catéter em pacientes internados em UTI adulto. Foram critérios de exclusão: artigos duplicados, incompletos e que não abordassem o tema. Por exemplo, todos os artigos que tratavam de infecção do trato urinário em criança ou em UTI pediátrica foram excluídos. Dessa forma, foram encontrados 281 artigos, sendo 13 selecionados para compor a revisão. Então, os artigos demonstraram que a maioria das infecções do trato urinário elas vão ser decorrentes de um uso prolongado da sonda vesical de Dermório. E isso ocorre, sobretudo, a uma prática cultural errônea de indicação de catéter urinário em pacientes internados em terapia intensiva, mesmo quando não há necessidade. Então, na prática médica, existe um certo mito de que todo paciente internado em UTI precisa usar o catéter vesical. Por isso é importante que sejam implementados protocolos hospitalares específicos para o catéter vesical de Dermório, com critérios bem definidos, porque com esses critérios a gente restringe o uso do catéter vesical e, consequentemente, diminui a incidência desse tipo de infecção do trato urinário. Os critérios utilizados eles podem variar um pouco dependendo do contexto local, mas nos artigos que a gente utilizou para essa revisão foram utilizados como critério: retenção urinária aguda ou obstrução da via de saída da bexiga, disfunção neurogênica da bexiga e retenção urinária, pacientes planejados para procedimentos urológicos, trauma ou cirurgia de estruturas contíguas, hematura macroscópica, monitoramento estrito de saída e entrada. Outras estratégias efetivas incluem o treinamento da equipe assistente para uso de técnica asséptica correta e de materiais apropriados para inserção e manutenção do catéter. Nesse tópico, então, está incluso fazer uma limpeza do meato uretral antes de inserir o catéter, lavagem correta das mãos, paramentação adequada, utilização de materiais estéreis, utilizar um catéter com o menor calibre possível para evitar um trauma uretral. Na manutenção, é importante que esse sistema de drenagem ele seja mantido fechado e estéril e que em caso de vazamento, obstrução ou sinais de infecção, que esse sistema seja trocado, bem como também evitar que esse sistema de drenagem seja trocado muitas vezes. E também é importante fazer o esvaziamento periódico da bolsa coletora e não deixar que o volume da bolsa coletora atinja mais que 2/3 do volume total dela, porque isso aumenta a chance de refluxo da urina e, consequentemente, de contaminação. Também é importante realizar a checagem regular da condição de higiene da sonda, fazer uma limpeza rotineira do meato uretral do paciente e evitar a manipulação desnecessária do catéter. Também é necessário fazer a avaliação diária da necessidade do uso do catéter vesical, objetivando a menor permanência possível dele. Então, todo dia a equipe deve discutir, o médico, quando ele for fazer a evolução do paciente na UTI, tem que pensar se esse paciente ainda tem indicação de utilizar o catéter e, caso não tenha, esse catéter deve ser retirado. Outras medidas também incluem
fixação adequada para evitar trauma uretral ou tração excessiva. No caso dos homens, deve ser fixado na região do hipogastro e das mulheres na raiz da coxa. Manter o nível do sistema de drenagem abaixo do nível da bexiga, porque isso também diminui a chance de ocorrer refluxo e contaminação. E além de manter o nível da bolsa coletora abaixo do paciente, é importante que a bolsa não encoste no solo. Por fim, há evidências de que o banho diário com clorexidina reduz o risco de infecção, mas são necessários mais estudos para que essa prática seja instituída em UTIs. Então, a gente viu alguns estudos que abordavam essa prática, mas eles não eram robustos o suficiente para que isso seja inserido como protocolo. Então, a gente conclui que existem várias estratégias para a prevenção da infecção do trato urinário associada a catéter, e elas vão convergir em um princípio fundamental, que é a indicação restrita da inserção do catéter vesical, associada a uma técnica asséptica adequada e manutenção do catéter somente pelo tempo necessário. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Dando seguimento, então, às nossas apresentações, agora o trabalho. Covid-19, manifestações cardíacas em adultos. Ele será apresentado pela Liana Andresa Dias da Cunha e foi orientado pelo professor Júlio César de Oliveira. Bom dia a todos. O tema do nosso trabalho já foi apresentado. Eu vou dar uma breve contextualização do tema. Então, a Covid-19, ela se iniciou na China e nesse curto período de tempo, ela evoluiu para uma pandemia por conta da sua alta transmissibilidade. E esse vírus, ele é envelopado, ele possui uma cadeia de RNA de fita simples e apesar de ter um tropismo pela mucosa brônquica e também pelas células do sistema imunológico, foram identificadas alterações também em outros tecidos, como o cardíaco. Então, os pacientes com Covid-19, eles geralmente vão apresentar sintomas respiratórios, mas como o coração também pode ser afetado, existem também manifestações cardíacas, por conta dessa lesão do miocárdio. E essas alterações estão associadas a uma maior gravidade da doença. Então, nosso estudo, ele tem o objetivo de identificar quais são essas manifestações cardíacas nos pacientes adultos com Covid-19. Então, nós fizemos uma revisão de literatura e utilizamos as bases de dados do PubMed, Cielo e o UpToDate e utilizamos uma janela temporal desde o começo da pandemia até março desse ano. E nós selecionamos os artigos que falavam especificamente desse tema, então, manifestações cardíacas nos pacientes adultos com Covid-19. Então, os sinais e sintomas de doença cardíaca em um paciente com Covid-19 pode ser tanto devido a um processo agudo de doença ou de uma demanda hemodinâmica de uma doença já existente ou ainda de uma exacerbação de uma doença crônica. E as complicações cardiovasculares, elas também podem ser devido tanto a uma lesão direta provocada pelo próprio vírus ou ainda uma consequência secundária, a resposta inflamatória ou até trombótica por conta dessa infecção. E a infecção pelo coronavírus, ele também pode provocar alterações no mecanismo de coagulação. Por exemplo, uma isquemia aguda de um membro, algumas vezes, pode ser a única manifestação dessa infecção. O que nós achamos também foi um dado que a anormalidade do segmento ST e onda T e doença cardiovascular na admissão foi associada a um maior risco de admissão na UTI. E outro achado foi que a infecção do Covid-19 foi relacionada com uma troponina elevada, arritmias cardíacas, elevação do segmento ST, miocardite, insuficiência cardíaca fulminante e morte cardíaca súbita. Já nos pacientes no pós-Covid-19, um achado muito interessante foi que ocorreu uma redução da funcionalidade do ventrículo direito, incluindo parâmetros como fração de ejeção, índice cardíaco e a relação volume sistólico por área de superfície corporal. E essas últimas alterações que eu falei, elas foram encontradas em associação a outros achados na ressonância magnética cardíaca, como o edema do miocárdio e também a fibrose. Além disso, os adultos com Covid-19, nós encontramos na literatura, têm um amplo espectro de manifestações cardíacas.
Então, nós encontramos pacientes que não tinham nenhuma evidência de doença cardíaca, outros não possuíam sintoma, mas possuíam anormalidades nos exames cardíacos, e outros já possuíam uma doença cardíaca sintomática. Então, as complicações que nós mais encontramos na literatura foram lesão miocárdica, insuficiência cardíaca, choque cardiogênico, síndrome inflamatória multissistêmica em adultos e arritmias cardíacas. Então, nós concluímos que o coração vai ser um órgão afetado com frequência na Covid-19 e ele vai acentuar o risco de morte nesses pacientes quando esse comprometimento está presente. E os adultos com a Covid-19 vão manifestar sintomas cardíacos com frequência, incluindo sinais de lesão do miocárdio, mas as causas desse achado ainda não foram bem estabelecidas. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada. Vamos dar seguimento, então, com o trabalho Princípios da Farmacoterapia Antihipertensiva Inicial, uma revisão de literatura, que será apresentado pelo Fernando Pereira Cruz de Souza. Fernando César Pereira Cruz. Fernando César, que não coloca o nome completo ali, mas já conheço, e foi orientado pela doutora Carla Moura de Carlos. Certo? Boa sorte, Fernando. Gente, bom dia a todos. O meu nome é Fernando, eu sou interno aqui no Júlio Miller e o trabalho que eu vou apresentar hoje é sobre hipertensão, mais precisamente sobre os princípios da farmacoterapia hipertensiva inicial. Bom, a hipertensão ela é uma doença crônica que é definida por níveis pressóricos em que os benefícios da introdução de uma medicação superam os riscos de não se fazer. No Brasil, os cortes para o diagnóstico são um pouco diferentes dos cortes americanos. Os cortes americanos são um pouco mais sensíveis, mas aqui no Brasil o corte que a gente utiliza é uma pressão arterial sistólica acima de 140 ou uma diastólica acima de 90. Bom, a terapia medicamentosa, a principal importância de se introduzir ela no momento certo de fazer um bom controle da hipertensão é por conta da redução do risco cardiovascular. Então ela é capaz de reduzir esse cardiovascular na medida que ela consegue trazer uma queda de até 50% de uma evolução de uma insuficiência cardíaca, na verdade da hipertensão arterial, levando a uma insuficiência cardíaca, de 30% a 40% em relação ao acidente vascular encefálico e de 20% a 25% em relação ao infarto agudo do miocárdio. E o objetivo desse trabalho foi, então, de realizar essa revisão para esclarecer os princípios da escolha da droga inicial para o tratamento da hipertensão primária. As plataformas que eu utilizei para a seleção dos artigos foram o UpToDate, PubMed, algumas diretrizes nacionais e internacionais, e os escritores foram hipertensão, terapia inicial antihipertensiva e farmacoterapia da hipertensão essencial. Bom, para a hipertensão arterial existem diversas drogas disponíveis atualmente e as principais classes utilizadas são os inibidores da enzima conversora de angiotensina, os IECA, os bloqueadores dos receptores de angiotensina, que são os BRA. Essas duas primeiras classes, apesar de terem mecanismos de ação diferentes, elas agem no mesmo sistema, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, e por esse motivo elas não podem ser associadas. Os bloqueadores de canais de cálcio e os diuréticos tiazídicos associados aos IECA ou BRA são aquilo que a gente chama de primeira linha no tratamento da hipertensão. E aí as medicações de segunda linha seriam os alfa-agonistas de ação central, os alfa-bloqueadores, vasodilatadores arteriais diretos e, mais recentemente, os inibidores diretos da renina. Bom, a escolha da classe farmacológica em si, ela não é tão importante quando comparado à redução dos níveis pressóricos que a gente consegue. Ou seja, o que importa de fato dentro daquelas 4 principais classes é a quantidade, é o potencial que aquela droga, na verdade, como a gente vai conseguir reduzir os níveis pressóricos. A primeira linha antihipertensiva, então, ela é definida por todas aquelas classes que eu comentei e elas foram elegidas assim porque elas foram as que demonstraram maior potencial de hipotensão, associado a um menor risco de desenvolvimento de efeitos colaterais e não existe uma hierarquia entre elas, então não tem uma superioridade na escolha de um IECA em relação a um tiazídico, exceto em algumas situações especiais.
Em relação ao aumento da dose ou a introdução de uma nova medicação naqueles pacientes que iniciam o tratamento com monoterapia, o que a gente percebe é o seguinte: o aumento da dose para algumas medicações parece que ele tem um risco mais elevado de trazer o desenvolvimento de efeitos colaterais quando comparado ao ganho em relação à hipotensão desse paciente. Então, na maioria das vezes, é melhor você fazer uma associação de uma outra classe do que aumentar a dose. A exceção a essa regra seria quando se inicia a medicação em monoterapia com IECA ou BRA. Para essas duas medicações é possível, então, fazer o aumento gradativo da dose, pelo menos 2 vezes, antes de se tentar a introdução de uma nova medicação. Outra possibilidade para aqueles pacientes que iniciam o tratamento em monoterapia é tentar realizar a troca, porque assim, existe uma chance de 30% a 50% de um paciente se dar bem com uma determinada classe medicamentosa, mas ele pode ser aquele 50% que não vai ter o ganho de hipotensão com aquela determinada classe. Então, se é um paciente com uma hipertensão leve, um paciente jovem, menor que 50 anos, pode ser optado pela troca da classe, porque às vezes uma classe diferente vai ter a capacidade de manter esse paciente dentro do alvo sem a necessidade de associação de uma outra medicação. A primeira escolha, como eu disse, ela não tem uma hierarquia, exceto em algumas condições específicas. A gente sempre vai dar preferência por iniciar o tratamento da hipertensão com IECA ou BRA quando o paciente já possui uma disfunção ventricular ou quando ele tem a presença de diabetes. Os diuréticos tiazídicos, eles podem ser, então, preferenciais quando o paciente já tem uma osteoporose. E na raça negra, que é um pouco controversa em relação à população brasileira, que tem uma miscigenação muito importante, mas os norte-americanos eles priorizam o início da terapia para a raça negra com diuréticos tiazídicos ou os beta-bloqueadores, porque eles têm melhores resultados com essas drogas. Em relação ao início, na maioria das vezes a gente vai tentar a monoterapia, mas algumas condições vão fazer com que a gente pense em iniciar o tratamento desses pacientes já com uma terapia combinada. Então, sempre que o paciente tem uma pressão arterial sistólica maior que 20 milímetros de Hg, milímetros de mercúrio do alvo, que seria 140, ou seja, um paciente que tem uma pressão sistólica maior que 160, ou que ele tenha uma diastólica maior que 10 do alvo ou maior que 100, a gente sempre vai pensar em iniciar essa terapia já de forma combinada. Quando a gente pensa nessa associação, algumas combinações tiveram um maior benefício. Então, foi feito um estudo, que é esse ACCOMPLISH, e ele comparou a introdução combinada do IECA com um bloqueador de canal de cálcio e o IECA com os tiazídicos. A combinação IECA e bloqueador de canal de cálcio tiveram uma superioridade em relação à prevenção dos efeitos cardiovasculares quando comparados aos tiazídicos. E só uma ressalva que os beta-bloqueadores, apesar de terem sido muito utilizados no tratamento da hipertensão, hoje eles não fazem mais parte da escolha do tratamento dessa doença, e eles só vão ser utilizados em algumas condições especiais quando o paciente tem, de fato, uma doença cardíaca. Então, ele tem uma insuficiência cardíaca, uma fibrilação atrial, em que, para essa comorbidade em si, o beta-bloqueador tem alguma importância. Esse aqui é o gráfico que compara o uso da associação dos bloqueadores de canal de cálcio com os IECA e dos IECAs dos IECAs com bloqueador de canal de cálcio e da hidroclorotiazida, que seria o tiazídico. A grande questão desse estudo, na verdade, a grande crítica é que a medicação escolhida para os tiazídicos foi a hidroclorotiazida, que dentro dos tiazídicos é o que tem a menor potência em relação à hipotensão. Então, existe essa questão de que se esses dados são ou não são mesmo verdadeiros, quando comparados, por exemplo, se fosse feito a utilização da clortalidona, que é um tiazídico mais potente. Então, essa é a única crítica a esse estudo. Bom, então, as considerações finais desse trabalho são que a redução da PA ela é, de fato, mais importante do que a escolha da classe em si. No geral, os alvos pressóricos eles são valores inferiores a 140/90, que é o alvo, mas sempre que possível tentar manter próximo dos 120/80, que seria o ideal para todos os pacientes. E as variações vão depender, é claro que a gente pode ser mais permissivo com um alvo maior, dependendo se esse paciente tem ou não alguma comorbidade cardiovascular ou outro tipo de comorbidade. E a escolha ela deve ser sempre individualizada, levando em consideração as condições clínicas do paciente e também as preferências dele por uma medicação ou outra. As referências utilizadas nesse trabalho foram essas,
E é isso, muito obrigado. Vamos dar seguimento, então, aos nossos trabalhos. Este trabalho será apresentado a importância da espiritualidade na anamnese, um relato de experiência. Ele será apresentado pelo Paulo Otávio de Araújo Almeida e foi orientado pela doutora Andréia Ferreira Nery. Bom dia a todos, é uma honra estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Paulo Otávio, eu vou apresentar o relato de experiência, a importância da espiritualidade na anamnese, orientado por até então a nossa professora Andréia Ferreira Nery. Nos últimos anos, a gente se depara com um número crescente de publicações relacionadas à espiritualidade e principalmente sobre os impactos dessa espiritualidade na saúde das pessoas. E para isso, diversos pesquisadores já desenvolveram diversos métodos mnemônicos para a abordagem dessa espiritualidade e que foi um dos nortes para o nosso estudo. E que é importante a gente salientar também que a anamnese é importante não apenas para a formação do raciocínio clínico, mas também para do início do vínculo da relação médico-paciente. Então, a prática da anamnese espiritual, da coleta da espiritualidade, da história espiritual do paciente, é importante para o desenvolvimento não apenas, principalmente para as habilidades de comunicação que esse futuro profissional médico deve desenvolver ao longo da sua graduação. Dessa forma, a gente teve algumas inserções aqui na nossa clínica médica para abordagem da espiritualidade dos pacientes internados. Eu trouxe algumas evidências aqui só para a gente ilustrar. Se a gente for no PubMed colocar espiritualidade sem nenhum descritor, a gente vai encontrar 23 mil resultados. Se a gente comparar com diabetes mellitus e hipertensão, o número é muito maior. No entanto, ao longo do tempo, a gente vem notando uma crescente nas publicações relacionadas a esse tema, sendo que em 2019 a gente teve 1.528, 2020 2.038 e até hoje, até ontem à noite no caso, 1.775. Ou seja, possivelmente esse ano vai ter mais publicações que os anos anteriores. Esse foi o primeiro artigo, um dos primeiros artigos publicados na Revista Brasileira de Clínica Médica sobre espiritualidade, que ele dá um pouco do norte, né, de alguns conceitos, como abordar, as importâncias, algumas pesquisas até então desenvolvidas na época. Esse artigo é um pouco antigo, e ele nos estimulou também a fazer a introdução dessa temática na nossa prática também. Para selecionar nosso método mnemônico que seria utilizado, a gente pegou essa revisão sistemática desses pesquisadores de 2013 e eles abordaram todos os métodos mnemônicos disponíveis na literatura até então e elencaram como ordem de facilidade, de publicações relacionadas ao método, ao tempo disponível, à característica do paciente, e a gente selecionou o método FICA, que foi classificado como o melhor classificado por esses autores. Por fim, o artigo que mais nos impulsionou, para ser bem sincero, é esse aqui. Os pacientes gostariam que os médicos abordassem a espiritualidade? É uma revisão sistemática de 54 estudos que a principal implicação prática é que muitos pacientes, eles gostariam fortemente que a espiritualidade fosse abordada com eles. Beleza. Sobre o relato. Nossas intervenções foram feitas em 2016, no final de 2016, quando ainda estávamos no primeiro ano de faculdade, aqui na nossa clínica médica, do nosso hospital. Então a gente dividiu um grupo em duplas e cada dupla ia conversar com um paciente diferente. A gente optou por pacientes que não possuíam dificuldade de fala, porque até então a gente não tinha muito domínio, né, da anamnese em si, então a gente optou por pacientes mais comunicativos, mais fáceis de se comunicar. E todos os pacientes, claro, concordaram em conversar conosco. Beleza, o nosso método mnemônico foi o FICA, descrito por Cristina Puchalski, em 2000, que ele é composto por o F, o método mnemônico, né? O F, relacionados a crenças ou fé, o I, de importância da crença na vida do paciente, o C, de comunidade, aquilo onde o paciente está inserido, como isso pode apoiá-lo, e A, de aplicabilidade da crença na vida do paciente, ou seja, como o profissional pode trazer aspectos da vida pessoal do paciente para dentro do tratamento dele. Joia. A gente evitou, e isso a gente frisou desde o começo, evitar questionar principalmente relacionados à religião para não induzir o paciente a essa conversa. Então a gente tentou trazer perguntas mais abertas sobre essa temática e mais para frente, no próximo slide, eu vou mostrar um pouco
de como foram os nortes dos nossos questionamentos. Beleza. Após esse período de conversa, a gente se reuniu na nossa sala de convivência ali para trocar uma ideia sobre as respostas que a gente teve e como foi essa experiência. A maioria dos estudantes relatou que os pacientes tinham aspectos da espiritualidade, não apenas a religião, mas todo o círculo social, o cotidiano social que ele estava inserido antes da internação. Então, atividades laborais, o próprio círculo social relacionado à atividade religiosa, então culto, a missa, a frequência ao centro e tudo mais. E que muitas vezes foi possível depreender que o processo de adoecimento da pessoa foi mais impactante que a própria doença em si. Então, desde o diagnóstico, o contexto das internações, dos tratamentos, enfim, todo esse contexto impactou mais a vida do indivíduo do que ter uma leishmaniose, do que ter uma tuberculose e tudo mais. Esse aqui foi o nosso questionário. É importante também a gente ressaltar aqui, naquele primeiro artigo da Revista Brasileira de Clínica Médica, os autores frisam o ponto de que cada pergunta dessa não é um checklist. Não é algo do tipo, você se considera religioso, espiritualizado? Sim, cheque. Não. Mas, e aí, seu João? O senhor acredita em alguma coisa? O que o senhor fazia lá em Livramento? Como é que era a vida do senhor antes daqui? E tentar trazer aspectos da vida dessa pessoa para dentro do hospital. E de modo que, aqui no ar, o que a gente pode fazer para a gente retomar isso que foi quebrado, né, durante essa internação? Mais uma vez, para quem não tem tanta vivência aqui de hospital, muitos pacientes nossos passam mais de meses aqui. Então, pensa para uma pessoa que tinha uma rotina por 60, 70 anos e ter essa rotina quebrada. Então, até como forma de humanização, é interessante que a gente traga um pouco dessa vida dele para dentro do nosso hospital. Beleza. Por fim, éramos, né, estudantes do primeiro ano de graduação, então não tínhamos tanto domínio da conversa com o paciente, dessa relação médico-paciente. Então, os nossos colegas notaram um pouco de dificuldade em começar essa entrevista, mas que, quando a gente trouxe aspectos da vida pessoal dessa pessoa, desse paciente, foi mais fluido, a conversa correu bem. E os pacientes, inclusive, se sentiram muito mais à vontade à medida que esse vínculo foi concretizando. Afinal de contas, não éramos mais um profissional perguntando da doença, como foi, como está, se está sentindo dor, mas não, a gente está perguntando da vida da pessoa. Tanto que tiveram algumas situações interessantes que os acompanhantes disseram, não, deixa o doutor falar, deixa o doutor perguntar, sendo que a gente queria ouvir. Bem interessante isso. E que, de fato, fica, tal como previsto naquela revisão sistemática, foi o melhor método mnemônico para a gente abordar pela facilidade em lembrar das perguntas principais que deveriam ser feitas. Enfim, a espiritualidade, de fato, favorece o estreitamento do vínculo médico-paciente e aproxima a gente, inclusive, dos paradigmas da integralidade, tal como previsto nas diretrizes curriculares de 2014 e que a gente vem caminhando para contemplar no nosso currículo. Essas foram as minhas referências. É isso aí. Obrigado. Vamos dar seguimento, então, às apresentações com o trabalho. A validade preditiva do Quicksolvo para o reconhecimento precoce da sepse, uma revisão de literatura. Ele será apresentado pelo Tiago Ferreira Portela e foi orientado pela doutora Carla Moura de Pérez. Bom dia a todos, eu sou o Thiago e vamos começar o trabalho. Normalmente a gente sempre começa por uma definição do conceito, e quando a gente pensa em definir sepse, a gente sempre pensa nos consensos, né, de 91, que introduziu o conceito de SIRS, a gente pensa na reformulação em 2001, e a gente pensa no sepse 3, que mudou basicamente quase tudo, e que é o que a gente utiliza até hoje, em 2016, só que a gente tem uma definição médica de sepse desde do ano 700, antes da Era Comum, pelo menos. Que a gente tem a origem da própria palavra sepse, vem do grego, e ela significava putrefação, mesmo numa era pré-microbiológica. E é interessante ver a sofisticação desse conceito, é que ele também tinha relação, eles consideravam complementares com o conceito de pepsis, que seria a fermentação. Então, mesmo dois processos que são microbiológicos para a gente, e uma era pré-microbiológica já existia alguma relação. E a gente pode ir mais atrás disso para ver essa relação dos antigos com a infecção. A gente pode pegar esse conceito
egípcio aqui, que a pronúncia seria alguma coisa como ukedu, e que ele significava algum componente do intestino terminal que, se fosse para outras regiões do corpo, levaria a uma doença grave. E a gente tem, então, que desde a antiguidade, quando você via um paciente com uma peritonite generalizada, de uma apendicite supurada, ou uma endocardite reumática, que tem uma infecção sobreposta, os médicos daquela época conseguiam reconhecer como sepse. Mas até hoje nós temos dificuldade, a gente tem muito debate para dar um conceito científico de sepse. Então entra nessa contradição. Mas sem aprofundar muito nesse debate, a gente tem a definição pelo sepsis 3, que é uma síndrome clínica de uma disfunção múltipla de órgãos ameaçadora à vida, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro frente a uma infecção. E a gente vai frisar aqui a questão da disfunção múltipla de órgãos, que ela é dada pelo SOFA. Só que o SOFA, ele tem uma limitação de que muitos dos seus critérios, eles são laboratoriais. E em muitos serviços, vai levar 10, 12 horas para que esses resultados laboratoriais estejam disponíveis. E a gente sabe, aí lembrando também que a sepsis é uma situação ameaçadora à vida, e a gente pode lembrar, principalmente da campanha do Surviving Sepsis, que a gente tem o pacote da primeira hora, o pacote das primeiras 3 horas, que eles impactam a mortalidade. Talvez não tenha uma evidência tão boa quanto nós gostaríamos, mas a gente sabe pelo menos que a antibiótico terapia precoce, ela tem um impacto considerável na mortalidade. E aqui a gente tem esse primeiro estudo aqui, que é inclusive do próprio banco de dados do Surviving Sepsis, feito em pronto-socorro, né, no departamento de emergência, e esse daqui em unidade de terapia intensiva. E ambos a gente consegue ver que com o atraso do início do antibiótico, você tem um aumento da mortalidade. E aqui também falando sobre a importância, a gente tem esse estudo brasileiro feito pelo ILAS, professora Flávia Machado, professor Luciano Azevedo, que eles fizeram uma amostra pseudo-aleatória das UTIs brasileiras, em que eles pegaram o censo da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e classificaram em estratos com variáveis geográficas, o tipo de receita, se era do SUS ou do suplementar, e pela quantidade de leitos. Dividiram as UTIs em 40 estratos e sortearam até conseguir 1.690 leitos para cada estrato. E a partir daí, eles selecionaram 317 UTIs e conseguiram 2.632 pacientes e chegaram a esses dados da epidemiologia da sepse. Mas talvez o mais importante seria frisar a mortalidade de 55% para a sepse em UTIs. E quando a gente olha com a literatura estrangeira, a gente vê que a mortalidade para a sepse é 10 a 20%. E para choque séptico, seria de 20 a 30%. Então a gente tem essa realidade aqui, com essa discrepância muito grande. E a gente consegue também ver, pela incidência projetada, que se a gente extrapolar esses dados para a população, a gente vai ter cerca de 400 mil casos de sepsis anuais, e a gente vai ter 230 mil casos, mais ou menos, de óbitos por sepsis no Brasil. Então, por isso, a gente precisa de uma ferramenta anterior ao SOFA, que inclusive foi proposta no sepsis 3, que é o KICK-SOFA. E a gente vai avaliar nesse trabalho a acurácia prognóstica do KICK-SOFA em pacientes com suspeita de sepse, a fim de você fazer um reconhecimento precoce desse paciente possivelmente grave. E a gente fez uma revisão, principalmente no Medline e PubMed, mas também no UpToDate, utilizando os seguintes escritores. No próprio sepsis 3, eles já colocaram um dos companion papers, né, já tinha um estudo a respeito desses instrumentos clínicos. E esse estudo foi um estudo retrospectivo lá do Centro Médico de Pittsburgh, com 74 mil pacientes e de todos os níveis de atenção hospitalar. E nisso ele conseguiu uma acurácia para pacientes fora de UTI de uma área sobre a curva de 0,81. Ou seja, relativamente boa. Normalmente é o nosso critério para considerar uma área sobre a curva boa, né? 0,8. Mas uma acurácia não muito boa para dentro da UTI. E quando a gente olha aqui, a gente consegue ver que ele tem uma boa capacidade discriminatória mesmo. Entre cada componente, você tem um odds ratio importante para a mortalidade intra-hospitalar. Só um pequeno detalhe aqui para a pressão arterial, que um odds ratio não tão grande, de apenas 2,6, mas é por causa do cutoff de 100, né? A gente tem outros estudos com cutoffs menores de 90 e 80, que não são usados no KICK-SOFA, mas aí a mortalidade estoura. Só que depois desse estudo inicial proposto no sepsis 3, a gente tem outros estudos que mostraram alguns resultados, digamos, contraditórios, né? Então a gente tem algumas controvérsias a respeito. Por exemplo, esse estudo aqui,
que ele foi feito com pacientes à emergência, também retrospectivo, com dados de prontuário eletrônico, e que a gente consegue ver um detalhe muito interessante nesse gráfico, que é a positividade do Kick-SOFA em relação ao tempo. A gente consegue ver que boa parte dos pacientes ele não chega com Kick-SOFA maior que 2. Então, embora esse paciente vai evoluir de forma grave, a admissão você não consegue identificar ele pelo Kick-SOFA. E aqui ele não colocou a razão de verossimilhança, mas com a sensibilidade e especificidade de estimar em ponto, a gente consegue calcular e a gente vê que, de fato, a razão de verossimilhança negativa, 0,79, não é o suficiente para você conseguir excluir. Não é o suficiente para você, que normalmente a gente usa pelo menos 0,5, né? E a gente vê que ele não chega nem a isso. E também nesse estudo a gente tem uma razão de verossimilhança positiva também, não muito boa. Só que a gente tem um outro estudo, que é um estudo prospectivo, com 879 pacientes, um estudo francês, e que ele já mostra uma perspectiva mais favorável ao Kick-SOFA. Só que tem que tomar cuidado porque ele teve uma quantidade muito grande, quase 17% de dados faltantes, então a gente não sabe se essa população que estava com dados faltantes era diferente da que ficou, então tem esse viés, mas a gente tem resultados um pouco melhores, que a gente tem uma área sobre a curva de 80, e a gente consegue ver a capacidade discriminatória dele, com 24% de mortalidade para o Kick-SOFA maior que 2, e menor que 2 só apenas 3%. E a gente consegue ver também a razão de verossimilhança negativa um pouco abaixo de 0,5, ou seja, um pouco melhor. Então mostra um pouco desse lado contraditório. E a gente consegue ver também o hazard ratio de 6,2, que mostra que realmente é significante para a questão da mortalidade. E a gente compara com a sepsis grave, definida nos consensos anteriores, e a gente vê que o Kick-SOFA é melhor do que o conceito de sepsis grave definido anteriormente. Nesse outro estudo aqui, que é o estudo apenas de UTIs, e como a UTI a gente sabe que lá desde o sepsis 3 a gente sabe que não é um ambiente muito bom para a gente usar o Kick-SOFA, também mostra isso. A gente tem uma área sobre a curva de apenas 0,6. E a gente consegue ver que a curva amarela, que é do Kick-SOFA, bem inferior à do SOFA. A gente tem uma meta-análise sobre esse tema, só que ela tem alguns detalhes. Foram 38 estudos, com um SN bem grande, né, de 385 pacientes, só que a maior parte dos estudos eram retrospectivos e a gente tem um viés muito grande relacionado à heterogeneidade, de como você interpreta o Kick-SOFA, se ele é diagnóstico, se ele é prognóstico de mortalidade intra-hospitalar, mortalidade de 28 dias, enfim, os estudos variam muito nisso, e também a própria seleção dos pacientes, também variava muito entre os estudos. Mas ele mostrou aqui uma odds rate de 3,98, mais uma sensibilidade e uma especificidade não tão boas assim. E aqui a razão de verossimilhança negativa, a gente pega aqui só na emergência, a gente tem uma de 0,656, ou seja, não é abaixo de 0,5, então não é muito boa para excluir esses pacientes. E aqui a gente chega nesse estudo brasileiro, que é um estudo também feito pelo ILAS, e ele é um estudo prospectivo muito grande, ele se dividiu em duas cortes. Uma corte de 5.460 pacientes, outra de 4.700. E basicamente a divisão dessas duas cortes foi porque apenas alguns hospitais conseguiriam rastrear todos os pacientes que antes de ter uma disfunção orgânica. Então eles conseguiram incluir nos estudos todos os pacientes com suspeita de infecção. E a outra corte, apenas os pacientes com disfunção orgânica. Mas tudo bem. Então, ok. Aí a gente consegue ver que basicamente os hospitais, as instituições conseguiam fazer esse acompanhamento só como suspeita de infecção, eram em maioria privados. E aqui a gente consegue ver, para a primeira corte, as mortalidades, a gente consegue ver justamente aquela capacidade discriminatória do Kick-SOFA. Só que quando a gente vai para a corte 2, e a gente consegue ver isso discriminado, a gente vê que a mortalidade nas instituições públicas, para Kick-SOFA igual a 0 e Kick-SOFA igual a 1, já era 34% e já era 40,9%. Já era muito alto para um paciente que você consideraria como leve, que você não consideraria como grave. Então mostra uma das limitações do Kick-SOFA. E esse com certeza é o estudo com maior poder, maior grau de evidência em relação ao Kick-SOFA. E ele traz isso. E aqui, a própria razão de verossimilhança negativa que ele traz, acima de 0,5 também. Ele até traz algumas sugestões, como usar o Kick-SOFA maior ou igual a 1, ou o Kick-SOFA maior ou igual a 1 mais o lactato, maior que 2, maior que 18, para poder tentar aumentar um pouco a sensibilidade, mas é algo que o estudo não foi desenhado para isso, e a gente precisaria de mais evidência a respeito. Então, para concluir, a gente tem essa boa capacidade discriminatória, mas uso inadequado. Porém, recorrente de a gente usar o Kick-SOFA como rule-out para excluir a gravidade e não como confirmar a gravidade, como foi proposto pelo sepsis 3, ele ainda é mais difícil no Brasil, porque a gente tem uma mortalidade muito alta em UTIs para sepsis.
chega a 55%. E a gente precisa estudar mais soluções para aumentar a sensibilidade para a gente conseguir detectar precocemente esses pacientes que vão evoluir de forma grave. E eu acho que para ver essas limitações do Kick-SOFA e também da vida em geral, que a gente sempre tenta chegar perto de um ideal, do melhor que a gente consegue fazer, mas a perfeição mesmo é muito difícil de chegar, tem esse aforismo que é: à noite a lua vem da Ásia, mas pode não vir, o que demonstra que nem tudo deste mundo é perfeito. Obrigado. Vamos dar seguimento então com o trabalho Tuberculose cutânea, um relato de caso. Será apresentado pelo Pádua Maia Araújo e foi orientado pela professora Giovana Volpato Pazin-Feuska. Bom dia a todos. Meu nome é Pádua, eu sou acadêmico de medicina da Universidade Federal de Mato Grosso e o tema a ser tratado vai ser exatamente um relato de caso sobre tuberculose cutânea. Esse trabalho foi orientado pela professora Giovana Pazin e contou também com a participação da acadêmica Daniela Luiza. Dando uma introdução sobre o tema, a tuberculose ela é considerada como uma doença infecciosa e o principal agente causal é o bacilo Mycobacterium tuberculosis. O principal órgão acometido vai ser o pulmão, que caracteriza a forma pulmonar da doença, mas em algumas ocasiões a gente pode ter também formas extrapulmonares. A forma de transmissão mais comum é por via aérea, quando você tem a inalação de aerosóis que são expelidos por pacientes que apresentam ou a forma pulmonar ou laringe da doença. Aqui são alguns dados da OMS de 2018, que ela traz que a prevalência de tuberculose no mundo foram de 7 milhões de pessoas acometidas, e você vê que a prevalência da tuberculose pulmonar ela é extremamente maior, acometendo cerca de 85% das pessoas, e 15% seria a forma extrapulmonar. Quando você analisa os dados da tuberculose extrapulmonar, você vê que 98% são por outras causas, e a tuberculose cutânea ela acomete apenas cerca de 2% dos pacientes na forma extrapulmonar, que ela pode ocorrer tanto por inoculação direta do bacilo, que é caracterizado como tuberculose cutânea verdadeira, quanto também por reação de hipersensibilidade, que seria chamado de tuberculífero. O relato de caso a ser tratado em questão vai ser de uma paciente do sexo feminino, ela tinha 38 anos de idade, ela é natural de Nova Olímpia, e ela apresentava um quadro de celulite em membro inferior esquerdo, já diagnosticado por meio de um ultrassom, refratária a tratamento. Ela era técnica de enfermagem, já tinha feito tratamento via oral com ceftriaxone, depois lá na cidade dela ela foi internada, fez terapia também endovenosa, mas ocorreu uma piora progressiva do caso e ela foi encaminhada então para Cuiabá e foi internada devido a esse quadro de celulite refratária no hospital Júlio Miller. Além disso, essa paciente apresentava lesões ulcerosas e purulentas em joelho e ipsilateral, todas no membro esquerdo, a paciente não apresentava nenhuma alteração no membro contralateral. Ela tinha 2 lesões na perna, na perna esquerda, que era de caráter ulceroso, uma lesão purulenta no joelho esquerdo e apresentava também um abaulamento em coxa direita que media cerca de 2 a 3 centímetros. Além disso, ela apresentava empastamento da perna esquerda e sinais flogísticos também, e todo esse quadro favorecia a paciente a ter uma dificuldade de deambulação. Já internada aqui no Hospital Júlio Miller, foi solicitado também sorologias, com resultado não reagente tanto para HIV, quanto para anti-HCV, quanto HBsAg. Para continuar a investigação dessa paciente, foram feitas também biópsias das lesões e de partes moles do joelho esquerdo para ser realizada cultura, mas ambas as culturas vieram com resultados negativos. A paciente continuava então em uso de antibiótico, não tinha resolução do quadro, foi solicitada então uma ressonância magnética de joelho esquerdo. Nessa ressonância, verificou-se um infiltrado inflamatório em tecido muscular adjacente à membrana sinovial e também se verificou a presença de pequenos abscessos na análise. Devido à não resolução do quadro e à piora das lesões com saída de secreção purulenta, a paciente foi submetida a debridamento das lesões em centro cirúrgico e coleta também de material. Foi feita pesquisa direta para fungos, cujo resultado foi negativo. Foi feita também uma análise histopatológica, que evidenciou inflamação supurativa e focos de adiponecrose, e foi feita também mandado material para cultura. E a cultura foi exatamente o ponto-chave para você ter o diagnóstico dessa paciente, ocorreu por meio da cultura, onde o LACEN, que é o Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso, cerca de 20 dias após ter sido mandada a análise,
ele evidenciou o crescimento de uma micobactéria ainda sem classe definida, mas isso já foi suficiente para se iniciar um esquema empírico com o RHZ, que é o esquema clássico para tuberculose, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, e manteve-se também claritromicina por alguns dias nessa paciente, devido a um quadro de hipertermia que ela também apresentava. Em síntese, o que aconteceu com essa paciente é que ela foi internada, ela recebeu alta no 45º dia e durante todo esse período ela recebeu antibiótico terapia, sempre discutindo com o CCH do hospital quais seriam os patógenos mais prevalentes. Ela recebeu alta então, foi orientado o retorno ambulatorial em 15 dias para essa paciente, já com evidência de que o micobactério causa da doença foi o Mycobacterium tuberculosis. A orientação então foi manter o esquema RHZ por mais 6 meses e a paciente apresentou melhora importante das lesões após esse período. Com relação às considerações finais, a OMS ainda classifica a tuberculose como sendo uma emergência mundial e a prevalência dela vem aumentando nos últimos anos, um aumento de 2018 para 2019 de cerca de 3 milhões de casos a mais. O Brasil ainda é considerado um país de alta carga para a tuberculose e é fundamental a gente combater a tuberculose no Brasil, porque ele compõe um dos países do grupo prioritário para controle da doença e é importante a gente conhecer as diferentes formas que a tuberculose pode se apresentar para que o tratamento seja adequado para o paciente. Essas foram as referências. Obrigado. Vamos dar início então ao último trabalho a ser apresentado hoje na nossa mostra científica, que é o trabalho Controladores de Elite, um relato de caso. Será apresentado pela Daniela Luiza Teles Altoé e foi orientado pela doutora Giovana Volpato Pazinfels. Obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Daniela, sou acadêmica do 7º semestre e esse trabalho também contou com a participação do Padua Maia, acadêmico também, sob orientação da professora Giovana. Bom, a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, ele se dá inicialmente pela transmissão viral. Essa transmissão viral, ela ocorre mais em função de infecção pela via sexual, mas pode acontecer também pela transfusão sanguínea, ou ainda pela via perinatal. Posteriormente, o indivíduo infectado ele pode passar pelas fases aguda e crônica da doença. A infecção aguda, ela em geral é assintomática, porém alguns indivíduos eles podem apresentar manifestações clínicas semelhantes à mononucleose, que aí se ele tiver essas manifestações, então pode surgir febre, linfadenopatia, cefaleia, erupções cutâneas, entre outros. A infecção crônica já, ela pode ainda ser subdividida entre sem síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a SIDA, em SIDA e em infecção avançada. Essa infecção avançada ela já vai ser caracterizada por uma contagem de linfócitos menor que 50 células por milímetro cúbico. A SIDA, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela ocorre em geral na maioria dos pacientes que não utilizam a TARV. Então ela vai ocorrer entre 8 a 10 anos após a infecção pelo vírus e ela é resultado da infecção crônica pelo HIV. E isso vai levar a uma depressão dos linfócitos TCD4 em nível considerável. Por isso que ela é definida também como uma contagem menor de 200 células por milímetro cúbico ou pela presença de uma doença definidora. A doença definidora é um grupo de doenças oportunistas que eles vão ser mais frequentes e mais graves em quadros de imunossupressão. Entre elas tem candidíase oral, tem pneumonia pelo pneumociste girovese, o sarcoma de Kaposi, a própria infecção pelo Mycobacterium tuberculosis, em qualquer lugar, pulmão, extrapulmonar, entre outras, a lista é bem grande. Então, a maioria dos pacientes que não utilizam a terapia antirretroviral, eles vão evoluir para a SIDA. No entanto, existe uma minoria dos pacientes, uma pequena minoria, 1 em cada 300 pacientes com HIV, que eles vão conseguir controlar a carga viral, sendo que ela vai ser indetectável nos exames, com contagem elevada de linfócitos TCD4, mesmo sem utilizar a TARV. Eles são os chamados controladores de elite. E existem vários fatores associados a esse controle viral, que pode ser tanto controle
tanto características do vírus, que pode ser uma variante defeituosa do HIV, pode estar combinado com características do hospedeiro, polimorfismos genéticos, por exemplo. O alelo da classe 1 do HLA-B57, por exemplo, ele é um dos mais associados ao controle de elite. O caso em questão é uma mulher, sexo feminino, 53 anos. Ela teve o diagnóstico dela feito em 2007 pelos métodos de ELISA e Western blot. Até então, ela tem ausência de manifestações clínicas de doenças oportunistas pela infecção pelo HIV. E ela não utiliza TARV e mantém, desde então, o histórico de carga viral indetectável e valores elevados de linfócitos TCD4. Aqui estão plotados nesse gráfico todos os exames desde 2007 até 2020 e a gente consegue observar que existe uma relativa estabilidade dos linfócitos TCD4 aqui em verde, TCD8 em amarelo e aqui em vermelho tem a relação entre as células CD4 e CD8. Aqui em 2007, por exemplo, tem o nível de 894 células por milímetro cúbico. Aqui tem o menor valor analisado em 2009, 573, e chegou a 1.326, que foi o maior valor analisado em todo o período. Aqui eu destaquei a maior relação que foi encontrada em 2008 entre linfócitos TCD4 e TCD8, que foi de 1,53, e a menor relação encontrada nesse período, que foi em 2018, foi de 0,92. Mas a gente pode analisar que os níveis dela, mesmo sem utilizar a TARV, encontram-se relativamente estáveis. Concluindo, os controladores de elite, eles são uma pequena minoria dos pacientes infectados pelo HIV. E eles, sem utilizar terapia antirretroviral, eles conseguem conter e manter essa viremia controlada. Então, carga viral indetectável nesses pacientes, e somado ao linfócito TCD4 aumentado, isso sem utilizar a TARV. Essa paciente, ela permanece em acompanhamento aqui no ambulatório de infectologia do Júlio Miller e permanece sem TARV, uma vez que a recomendação da TARV nessa população, ela permanece incerta. Essas são as referências. Muito obrigada. Então, declaro encerrada a primeira mostra científica de clínica médica.